Fala rapaziada, mais um vídeo aqui e vamos lá. Hoje é para falar do nosso Inter, hoje é para falar de janela de transferências. Não vai ser um vídeo jornalístico, não vai ser para falar quem que vem, quem que não vem. É um vídeo mais para falar de todos esses jogadores que estão sendo cogitados para jogar no Internacional, qual deles que pode dar certo, qual que eu acho que é mais uma furada do que qualquer outra coisa. Então vamos lá, começando pelo que já está sendo especulado desde muito cedo esse ano, que é o Joaquim Correa, jogador argentino de 30 anos que está na Inter de Milão. Gente, o Joaquim Correa, vou até pegar minha colinha aqui, ele tem 19 jogos, 2 gols e 2 assistências. Não é aquele centravantão de área como é o Ricardo Matias, por exemplo, por mais que tenha 1,88 de altura. O Joaquim Correa é um jogador um pouco mais móvel, um pouco mais em velocidade e com uma boa finalização. É basicamente o que era para ser o Ener Valencia, né? Tem um estilo de jogo parecido com o Valencia, talvez um pouco menos físico, um pouco mais técnico, mas a ideia é a mesma. O que eu acho? Gente, é um jogador que viria assim com um salário bem salgado para os cofres do Inter. Naquele esquema novo do Roger, em que a gente tem 3 volantes, o Alan Patrick fica de meia e ficam 2 homens mais à frente, no caso, muito frequentemente tem sido Wesley e Ricardo Matias. Se esse cara viesse, talvez fosse Wesley e Joaquim Correa, ou Joaquim Correa e Ricardo, enfim. Para esse esquema, ele super funcionaria. É um jogador móvel, um jogador com velocidade e que encaixaria perfeitamente nesse esquema. Se for para botar ele de centravantão de área, tu acaba desperdiçando ele. Ele não é um jogador com uma grande referência, uma grande presença na área, como se fosse um Paulo Guerreiro, como se fosse um Ricardo Matias. Ele é um jogador mais de movimentação. Então, talvez fosse um nome que o Inter tivesse que ter um pouco de cuidado, tá? Deve ter cuidado com esse nome, até porque Valencia e Borré têm características parecidas, de mais movimentação, de menos referência, e enfim, o Valencia não deu muito certo aqui no Inter, o Borré talvez esteja indo para o mesmo caminho. Enquanto isso, o Inter também teve conversas com Alejandro, que era do Vitória e agora está no CSKA. É isso? É. Alejandro tá no CSKA, tem 7 jogos lá na Rússia e nenhum gol. O que nos pega no Alejandro é que ele fez uma temporada muito boa aqui no Brasil pelo Vitória, entendeu? Pelo Vitória da Bahia, ele conseguiu ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E pela temporada inteira do Vitória, em 52 jogos, ele fez 21 gols e deu 7 assistências, que são números muito bons, tá? E esse sim é o centroavante, aquele centroavante de fazer o gol, de empurrar a bola para dentro, lá ele. Mas é esse centroavante aí, é esse estilo que o Inter tanto carece, tá? Especialista em fazer gols, este é o Alejandro. Não estou dizendo que se vier para cá, com certeza dará certo. Porém, é um jogador que viria com um salário um pouco menor, é um jogador que viria também para se provar em um grande time do Brasil, seria uma grande chance na carreira dele, e se tu for ver os números dele, são números até que bons, assim, temporada por temporada. Antes de ir pro Vitória, ele estava no Red Bull Bragantino, onde ele fez 33 jogos, fez 8 gols e deu 3 assistências. Não são números tão ruins assim, vai. Então, para mim, se fosse para pagar muito dinheiro no Joaquim Correa ou fazer uma aposta um pouco mais pé no chão no Alejandro, talvez nesse momento, com os cofres um pouco mais vazios, digamos assim, ou cheios, mas com muita conta para pagar, muita dívida, talvez o Alejandro fosse um pouco mais seguro de se apostar agora. E o Alejandro tem 25 anos, ou seja, se ele não desse muito certo aqui, talvez a gente pudesse vender ele por um preço bacana, né? Não ter tanto prejuízo como se, por exemplo, um Joaquim Correa desse errado e quando vê ele tá aqui com 31, 32 anos, a gente já não consegue vender. Outro que muita gente noticia que está sendo observado pelo Inter é o Arnautovic, austríaco de 36 anos, entendeu? Já num estágio mais terminal da carreira, tá com 35 jogos pela Inter de Milão e 9 gols, deu 4 assistências.
Não são números ruins, tá? Não são números ruins, ainda mais que está jogando no mais alto nível do futebol, é um finalista de Champions também. Inclusive, um gol desses foi pela Liga dos Campeões, né? Só para deixar claro. É um jogador interessante, tá? É um jogador interessante. Por mais que esteja num estágio mais avançado da carreira, ele vem de um grande clube, ele faz uma boa temporada e é um ídolo de toda uma nação, entendeu? Um ídolo de toda a nação austríaca, Arnautovic. A gente há muito tempo já ouve falar desse nome, já vê esse cara jogar, às vezes até contrata ele no FIFA, né? Já contratei bastante Arnautovic no FIFA. Era barato, era bonzinho até. Gente, pra mim, entre Joaquim Correa e Arnautovic, tá, depende de quanto cada um fosse ganhar. Eu acho que hoje o Arnautovic, se ele vem pelo mesmo preço do Joaquim Correa, ou até um pouco mais baixo, eu fico com o Arnautovic. Faz uma temporada melhor. É um jogador que ele não é tão terminal quanto o Joaquim Correa e mesmo assim consegue fazer mais gols e ajudar mais o time na criação no meio de campo, na dinâmica de jogo. Eu acho um jogador mais completo. Eu acho que agregaria mais o Arnautovic para o time do Inter. E para terminar aqui também tem, para mim, gente, esse aqui parece até uma cortina de fumaça, tá bom? Parece até uma cortina de fumaça, porque eu não vejo sentido no Inter contratar esse cara aqui. Lautaro Dias. Lautaro Dias, muita gente que acompanha ele no Cruzeiro sabe que ele não deu certo. Dá pra ver que ele não deu certo. Eu tenho amigos cruzeirenses que falam que ele não deu certo e visivelmente não deu. 15 jogos, 2 gols na temporada, né? 15 jogos, 2 gols na temporada por um atacante, que também pode jogar de segundo atacante, né? Mas, enfim, são números muito pequenos. E pra mim o que me quebra é assim, eu não vou duvidar da qualidade dele como um todo, até porque eu já via ele no Independiente Del Valle, ele consegue ajudar muito na criação, ele consegue ajudar muito na dinâmica de jogo, ele consegue ajudar muito o time, beleza? Ele faz o jogo acontecer. Mas jogadores assim a gente já tem e tem melhor, inclusive. O Borré, pra mim, é um jogador muito melhor do que o Lautaro Dias. Inclusive o Lautaro Dias, para vocês terem uma noção, só nessa temporada, tá? Só nessa temporada, o Valência, mesmo na fase horrorosa que ele tá, ele já iguala a melhor temporada do Lautaro Dias. O Lautaro Dias, na sua melhor temporada, fez 8 gols. Ele tem 27 anos, gente. Melhor temporada na carreira do Lautaro Dias, ele fez 8 gols. Desculpa, tá? Me desculpa, não é esse jogador que eu quero pro Inter. Beleza? Eu não concordo em contratá-lo, pelo menos não agora. E tu, o que tu acha? Achou que eu falei muita abobrinha ou tá concordando até agora? Fez sentido pra ti? O que tu acha? Acha que vale a pena contratar um Arnautovic? Prefere um jogador que seja uma aposta, mas que se não der certo até tenha uma chance de revender como é o Joaquim Correa? Ou prefere algo mais seguro como é o Alejandro? Comenta aí, me segue se tu já não segue aí e valeu!